time muito questionado. O Galo também. Eu vou te dizer o seguinte, desses 5, o mais regular é o São Paulo. Perfeito, concordo. Mas ainda tem que se classificar. Sim. Fez um mais jogo muito regular, ruim, não estou dizendo mais brilhante, mais regular. O melhor time da última semana é o Botafogo, mas 2 semanas atrás tomou um 3-0 do Cruzeiro dentro de casa. Você não acha que o Flamengo tem condições de mudar essa... Assim, porque assim, há muito exagero sempre em relação ao Flamengo. Quando tá bem e quando tá mal. Esse mal do Flamengo, que todo mundo tá pintando como uma mega crise... Cara, é um time que está brigando pela liderança no Campeonato Brasileiro, que acabou de eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, que tem uma vantagem de 2-0 na Libertadores. Está tão mal assim o Flamengo? Se a gente olhar o que o Flamengo tem jogado, eu acho que é unanimidade que o time não consegue, de forma regular, jogar bem. Qual foi a última boa atuação do Flamengo? Aliás, talvez tenha sido a melhor do Flamengo. Bolívar, aqui no Maracanã. Você achou boa? Achei. Eu achei muito mediano esse jogo do Flamengo. Acho boa foi o Palmeiras, né? Na perna de ida da Copa do Brasil, né? Talvez tenha sido um jogo normal, né? Sim, mas não foi um jogo ruim. É um jogo normal contra uma boa equipe. É que a gente espera também que o Flamengo vá dar show todo eu jogo. acho que não. Acho que eu esperava, por exemplo, que o Flamengo criasse mais oportunidades, tivesse mais tranquilidade e clara evidência do que fazer na hora de levar a bola pro final do campo, para perto da área. O Flamengo não teve isso, né? Esse jogo contra o Bolívar. Na minha visão, uma vitória muito mais de imposição do que de um time que dominou o adversário o tempo inteiro. Aos 40 antes do gol do Léo Pereira, o Bolívar botou uma bola no travessão, poderia ter empatado o jogo. Poderia. Né? Então, assim, para falar do Flamengo e também para falar do Galo, como o Eric falou, é um time que tem dificuldade de ter equilíbrio, né? De se defender bem. Ontem jogou mal, né? Tem questão de gramado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu acho que é claro que não dá para todos os times jogarem bem em todos os jogos, mas tem muita gente devendo mesmo viva em todas as competições. E eu acho, Zé, que é legal quando a gente faz essa reflexão. Porque senão a gente vai falar, ganhou, tá legal. Não, empatou, mas olha só, perdeu. em termos de repercussão, tudo bem que foi goleada, né? 4-1, chocolate, um amasso do Botafogo. O São Paulo perdeu do Palmeiras. Você não vê um arranhão assim... Porque o São Paulo competiu bem contra o Palmeiras. Cara, eu achei que o Palmeiras dominou o jogo. Dominou. O São Paulo levou o time misto, mexido. Se o Flamengo leva um time mexido para um clássico, da goleada nas costas do Flamengo. Se tivesse terminado, te digo, se tivesse terminado 3-1 pro Botafogo, eu acho que o estardalhaço ia ser um tiquinho menor. Porque, assim, o quarto gol é aquela pá de cal e muito merecida, por sinal, porque o Botafogo jogou até para fazer mais do que 4 gols. Mas eu acho que o impacto da goleada é que traz toda essa... Caramba, não sei o quê... Não, só pra deixar claro, eu concordo que o Flamengo não tá jogando bem, é óbvio. A questão é que, sim, às vezes parece que o Flamengo tá na zona do rebaixamento, tá numa mega crise, ele tá a 5 pontos do líder no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o jogo de amanhã, a gente vai falar só amanhã disso. Mas e bem vivo em duas frentes. Mas acho que o jogo de amanhã vai dar um rumo pesado para a temporada do Flamengo. Concordo, como sempre, né? O Flamengo foi eliminado amanhã, depois de ter vencido por 2-0, aí eu acho que o barril pega fogo. O problema do Flamengo são que foram 3 derrotas em 5 jogos, né, cara? Você vem com um passivo grande, né? Mas vamos deixar o Flamengo para amanhã. Exatamente. E vamos abrir com o time. Gostei do sorteio. Acho que do lado do Flamengo, o finalista daquele lado sai de Flamengo e Bahia. A gente vai repercutir muito mais isso para vocês ao longo da semana. Claro, ainda falta bastante pro jogo. Fernandão, gostou do sorteio? Mudaria alguma coisa? Não, não dá para escolher. Nessa fase não dá para escolher. Caiu dessa forma, quem quiser chegar na final vai ter que passar por essa fase. O Vasco é um pouquinho mais ingrato, né? São Paulo O Vasco é mais ingrato e o São Paulo tem muita tradição, atual campeão da Copa do Brasil. A título de informação, o Flamengo assinou com o Michael por 4 temporadas, ou seja, Michael já é jogador do Flamengo, já vai poder enfrentar o Bahia na Libertadores. Eu não sei como é que é. Precisa do Flamengo passar para escrever para a próxima fase. Vocês viram a rodada, né? Time que sobe, time que desce. O Flamengo ganhou mais problemas, gente. Agora o assunto é sério. No departamento médico para o jogo decisivo, esse jogo é amanhã contra o Bolívar. A gente vai ver o VT na volta. O Vene Casagrande atualiza a gente porque teve muita negociação também que melou. Cadê? Os problemas por desfalques no Flamengo ainda parecem não ter fim. O mais recente é que o rubro-negro ficará sem Arrascaeta na altitude. Exames apontaram lesão no adutor da coxa esquerda do uruguaio. Ele já iniciou o tratamento, mas deve ficar fora por pelo menos 2 semanas. O camisa 14 havia sido substituído no início do jogo contra o Botafogo. Tite tem 7 desfalques confirmados para a partida contra o Bolívar. São eles Matias Vinha, Alan, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Everton Cebolinha e Wesley, que teve uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda e não viaja.
Esta é a primeira vez desde 2020 que o Flamengo não terá Gabigol, Pedro e Arrascaeta em campo. Nos últimos 4 anos, pelo menos um dos jogadores participou de um mata-mata da Libertadores, mas as lesões acabaram tirando os atletas do duelo. Por outro lado, a equipe terá o retorno de Pulgar, que estava suspenso na partida contra o Botafogo, e também De La Cruz e Luiz Araújo, que treinaram com o elenco e estão disponíveis para a partida na Bolívia. O Flamengo ainda tem mais um treino antes de viajar para La Paz e espera que o fantasma das lesões se afaste na busca pelo tetra da Libertadores. E será que existem sinais de que a gente está próximo de uma crise? Será que essa bomba vai explodir? Vocês são muito traídos. Eu não. Ah, DJ. O Flamengo não é várzea. A gente não libera jogador sem assinar. Não. Aí a gente volta no passado, o Mateuzinho ficou lá uma semana no Corinthians. O Mateuzinho foi uma miragem. O que aconteceu ontem? Saímos do programa, a gente foi lá no camarim, aí estamos conversando, uma coisa legal, aí ele começa. Titi, tototó, tututu. Tatatá, titi, teteté. Aí alguém perguntou, eu falei, esquece que ele tá com problema ali, né? Aí liga, de não sei o que, e liga, e olha o relógio. E ele não conta, não. Ele tá na fala hora assim, de mofar. Pedrosa, abre meu Twitter aí. Eu ao lado dele. Pedrosa, abre meu Twitter aí. É, gente, aconteceu o pior. E foi bem na hora que a gente tinha acabado de sair do ar, não é, Veneco? Foi exatamente a questão, como começar com o Wesley. O que aconteceu? Vamos lá, Veneco? brincadeiras à parte, eu acho que é um assunto extremamente sério, porque mostra mais uma vez como a diretoria tem agido mal no mercado da bola. Depois de não conseguir algumas contratações, a diretoria simplesmente dá um mole danado e perde uma das melhores negociações da história do Flamengo. Por que a diretoria? A diretoria, vamos lá, a todo momento na negociação com a Atalanta para vender o Wesley, a diretoria do Flamengo não estava tendo uma postura, na visão da Atalanta, correta. Uma postura até mesmo soberba na visão deles. O Flamengo demorava a responder e-mail, demorava a responder as mensagens também pelo WhatsApp. E quando respondia e-mail na troca de minuto, era sempre com alguma alteração. Por exemplo, na forma de pagamento. A gota d'água foi no último documento que o Flamengo enviou. A Atalanta queria a liberação do Wesley, óbvio, de maneira imediata, para correr com a contratação e ter o jogador lá na Atalanta o mais rápido possível. O Flamengo pediu autorização para ele ficar até o jogo contra o Bolívar no dia 22 e liberar o jogador no dia 23. Beleza. No último envio de documento, quando o Flamengo atrasou esse envio, horas sem enviar, e quando enviou, tinha uma cláusula dizendo que o jogador só iria se apresentar no dia 26. A Atalanta, ao ver aquilo, achou uma tremenda falta de respeito do Flamengo, simplesmente desistiu da contratação por conta desse excesso de soberba da diretoria do Flamengo, desistiu, comunicou ao Flamengo, a gente não quer mais o jogador, e foi atrás de um plano B. Mas por que a Atalanta não queria? Faz sentido. Por exemplo, se o jogador chegar lá no dia 26, dia 27, realiza exames médicos e é reprovado no exame, como é que a Atalanta ia ter tempo hábil para contratar um outro jogador para essa posição, tendo visto que a janela de transferência lá fecha no dia 2 de setembro, se não me engano. E, de fato, era isso que ia acontecer, porque o Flamengo hoje divulgou que o jogador está com uma lesão muscular. Imagina se ele viaja com essa lesão muscular, Caramba. chega lá, a Atalanta reprova o jogador nos exames médicos e não teria tempo. O Flamengo ia ter o jogador de volta. Então, a todo momento, a postura do Flamengo, na visão da Atalanta e na visão das pessoas que estavam intermediando a negociação, foi uma postura soberba, porque eles achavam que a Atalanta em nenhum momento fosse desistir. E faz sentido o Flamengo fazer isso, sabe por quê? Porque o Flamengo só queria vender o jogador depois que tivesse um outro atleta para a posição bem encaminhada. O Flamengo estava no mercado em busca de um jogador para essa posição. Consultou o Kelvin, que está atualmente no CSK, o Vitinho, que está no Burnley da Premier League. Vários jogadores foram consultados pelo Flamengo. E o Flamengo estava tentando ganhar tempo para contratar um jogador e liberar o Wesley. Só que, na minha visão, isso já é a minha opinião, o Flamengo errou em tudo. Porque uma operação como essa, você não desperdiça. Era uma operação milionária. Repito, o Flamengo ia vender o Wesley pelo mesmo valor que o Botafogo, por exemplo, pagou pelo Luiz Henrique, que hoje é o principal jogador do futebol brasileiro. Era uma venda absurda e o Flamengo teve essa oportunidade. E além do prejuízo financeiro, na minha visão, ainda tem um prejuízo técnico. Sabe por quê? Porque o Flamengo teria a chance de contratar um jogador melhor ainda para a posição. Um jogador que poderia chegar para ser titular. Hoje o Wesley é reserva do Varela. E estamos falando de um Varela que nem goza de tanto prestígio com a torcida, por exemplo, que a todo momento é contestado.
Então, novamente, uma bola fora da diretoria do Flamengo. E para contextualizar aquilo que o Pedrosa brincou aqui agora, a justificativa do Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, para não ter vendido o jogador, é que no Flamengo não é várzea, que eles não iam liberar o jogador sem contrato assinado. Gente, isso acontece em qualquer negociação com o clube do exterior. O jogador, ele só assina o contrato depois do exame médico. Como é que ele ia realizar os exames médicos aqui? A Atalanta queria ver o jogador de perto. Claro. Ele ia realizar o exame e depois assinaria o contrato. Isso é praxe no futebol. Isso é praxe no futebol, tanto é que o Flamengo liberou o Mateuzinho com o Corinthians. Estamos falando de um Corinthians que é várzea, literalmente. É várzea atualmente. E o jogador chegou a ser devolvido. Ficou uma semana treinando lá sem contrato assinado. Então essa justificativa do atual diretor executivo do Flamengo não cola. E sabe por que não cola? Porque ontem o jogador, no caso Wesley, ia viajar para Florianópolis para visitar a mãe, que mora lá, para se despedir da mãe e depois viajar para a Itália. Então o jogador já estava liberado pelo Flamengo para viajar. Então essa justificativa não cola. É óbvio que a todo momento o Flamengo achou que a Atalanta não fosse desistir. E aconteceu o pior. A Atalanta desistiu e o Flamengo perdeu uma baita oportunidade de fazer negócio. E eu vou além, só para finalizar o assunto. Se bota no lugar do jogador, porque o jogador ele ia ter um aumento salarial absurdo, além da oportunidade de jogar Champions League. Ia jogar Champions League. Eu não gosto de falar de salário do jogador, mas nesse caso, como a fonte liberou, eu vou falar. O jogador ia ter um aumento salarial de quase 3 vezes mais. Ele ia ganhar cerca de 800 mil reais por mês na Atalanta. Então, assim, se pôr no lugar do jogador, é óbvio que o jogador ficou extremamente frustrado. Tanto é que surgiu um vídeo nas redes sociais do jogador numa boate aqui no Rio de Janeiro, depois do jogo contra o Botafogo, e faz sentido aquele vídeo. Sabe por quê? O jogador estava se despedindo dos amigos, depois de um jogo, tudo bem, que ele atuou mal, eu entendo, mas ele estava se despedindo dos amigos porque ele iria embora. Eu fiz essa e no dia seguinte, era treino à tarde, ele se reapresentou normalmente. A gente sempre vive defendendo aqui que na hora de lazer do jogador, ele faz o que ele bem entender. Ele só não pode prejudicar o Flamengo. Ele não prejudicou. A gente sempre fala também que tem que ter um bom senso nesse lazer, né? A gente tem bom senso no lazer. Eu tenho bom senso no meu lazer. Quando acontece uma coisa com o Botafogo, eu penso, puxa, é melhor hoje eu não sair, né? Eu tenho um bom senso. Então, imagina o jogador. Tem um bom senso, depois de tomar 4 do Flamengo. Mas na hora que eu vi o vídeo, eu pensei, puxa, o menino tá indo embora para um outro país, para um outro continente. Ele tá indo viver uma nova vida profissional. Ele quer dar tchau pros amigos dele. É claro que o placar não foi favorável pro Flamengo, mas ele já tá virando uma página. Então, na hora que eu vi que postou, foi até o nosso querido Léo Dias que postou, na hora que eu vi, eu falei, poxa, dá pra ver que o menino tava se despedindo, Pedrosa, dos amigos dele, né? E ele é um garoto jovem, que gosta de estar na noite, e é um problema dele, eu não tenho nada a ver com isso, tem gente que gosta, eu também já gostei muito, Pedrosa também já é um cara que já circulou bastante, né, o Pedrosa? Eu gosto. Gosto até hoje. É isso, e é o jeito dele. Então ele foi despedir dos amigos do jeito que ele gosta, dava pra ver que era uma sensação de tô indo embora. E essa interrupção é muito ruim até psicologicamente pro atleta, Pedrosa. Tudo um desastre. Essa situação toda é um desastre. Mas você não achou estranho? Porque assim, a gente elogia tanto aqui o Flamengo, Pedrosa, na hora de negociar. Mas eu não achei estranho, não. Pra mim, a palavra que define isso é soberba. A soberba de achar que o time interessado não iria desistir. Só que a gente está falando de uma Atalanta que é atual campeã da Europa League e que, inclusive, vai disputar a Champions League. A Atalanta joga num sistema de 3 zagueiros com um ala pela direita. Esse ala é o Zappa Costa. O Zappa Costa é um jogador que já tem uma idade avançada, apesar de ser um baita de um jogador. Então a Atalanta está buscando um jogador para poder substituir o Zappa Costa em determinados momentos da temporada. E a Atalanta vai ter a oportunidade de disputar a maior competição de clubes que existe no mundo, que é a Champions League, justamente por ter ganhado. Então, assim, a Atalanta vai ficar esperando o Flamengo? Não. Lógico que não vai ficar esperando o Flamengo, principalmente porque o Rodrigo Caio foi vendido para o futebol espanhol e foi reprovado nos exames e voltou para cá. Então, isso é muito comum. Então a Atalanta, ela está coberta de razão nessa situação. Por quê? Porque precisa avaliar o jogador. E o Flamengo, na minha visão, perdeu a grande oportunidade, talvez, dos últimos anos. Porque eu já falei aqui nesse programa algumas vezes. Esse valor não é normal. Essa proposta não é normal dentro dos parâmetros para um lateral direito. É uma proposta muito acima do normal para que o Wesley fosse para... Não estou criticando aqui o Wesley, não é demérito do Wesley. É só porque, para os parâmetros de futebol mundial, 20 milhões de euros é muito dinheiro por um lateral. Então, assim, o Flamengo perdeu uma grande oportunidade, na minha humilde visão, com tudo que o Vene relatou, por soberba, mexe com a cabeça do atleta. Quem garante que o Wesley agora vai conseguir desempenhar a temporada inteira com tudo isso que aconteceu com ele? Então, assim,
perde o dinheiro, perde a cabeça do jogador. Agora o jogador vai ser criticado pela torcida porque estava se despedindo. E estava se despedindo mesmo, porque não sabia quando ia voltar para o Brasil. Quando ia voltar? Eu tenho amigo jogador que saiu daqui que eu vejo ele uma vez a cada 2 anos. Então, assim, era um momento ali do Wesley de se despedir não só dos seus amigos, mas também, em breve, da sua família. Então, para mim, um desastre total. E se o Flamengo não é várzea, o Flamengo pareceu várzea. E o Michael, o que falta pro Flamengo anunciar? O Michael, enquanto a gente faz o programa, ele tá no avião a caminho do Rio de Janeiro, desembarca 10 horas da noite aqui na cidade maravilhosa, vai direto para um hotel, lá no hotel vai ter um representante do Flamengo com um documento final para ele assinar, ele assinando, aí o Flamengo anuncia o retorno desse jogador. Então, de fato, no Flamengo tá tudo muito complicado a gente cravar algo, mas nesse caso aí, eu acho muito difícil ter reviravolta. Vamos daqui a pouco falar do Fluminense. O problema é, sim, pode ser, 2-0 é ruim. Gente, ganhar o jogo não é ruim, mas com 2-0 ele sabe que ele vai sofrer lá. Toma um gol, as coisas ficam justas e a equipe pode sofrer um pouquinho, porque o desempenho não é igual, tá? O único time que performou melhor, que teve um desempenho melhor na altitude, na fase de grupos, foi o Milionários, que saiu de 2.600 para 3.600. Veja o que chegou, entendeu? Foi o time, você olhando os números, tudo, você fala assim, eles encararam melhor. Por quê? Porque eles subiram, em relação ao que eles estão acostumados, 1.000 metros. Quem está ao nível do mar vai a 3.600, vai encarar um frio. É outra que coisa. Pode ser 0, pode ser -2, tá? Tem sido assim na Bolívia esses dias. Então você pode chegar na hora do jogo com 2, 3 graus, e isso também faz diferença no rendimento, que é o frio, o jogador puxa e não vem, o ar, a bola fica mais rápida, tem menos resistência. Então, uma série de motivos que você tem que minimizar. Se minimiza como? Vencendo bem. Fala, meus queridos e minhas queridas. Esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e página Mauri de Paula Santos. A grande novidade é que o Michael chega ao Flamengo hoje por volta das 22 horas. Grande notícia, primeiro reforço da janela de transferência do meio do ano. E Landim deixará conta de quase 80 milhões para sucessor com a chegada de Michael. Michael vai receber 1.800.000 por mês entre salário e luvas. A maior parte será paga por sucessor de Landim, que será eleito em dezembro. O Flamengo tem dinheiro em caixa, o Flamengo, isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Agora, uma outra coisa aqui, está chegando a hora. Neste sábado, dia 24, a partir das 16 horas, os garotos do Ninho vão a campo em busca do título mais importante para a nossa base, a Copa Internacional Sub-20. Flamengo e Olympiacos da Grécia vão se enfrentar no Maracanã. E como o nosso time, a gente em campo, precisamos de apoio da torcida para irmos juntos para essa conquista. Então, vamos lotar o Maracanã, vamos apoiar a nossa garotada, esse título importantíssimo e título inédito. Daqui a pouco eu volto com mais informações.